Almeida vai nos falar nesta noite a palavra de Deus, amém? Quero convidar a todos a estarem receptivos para a palavra de Deus, coração aberto, preparados para sermos mais uma vez edificados pela palavra, amém? A partir deste momento eu já quero convidar o pastor. Antes eu vou fazer uma oração, convidar aqui o nosso diácono, irmão João Paulo, vem fazer essa oração, amém? Para nós já, a partir da oração, recebermos a mensagem, o ensinamento, a palavra de Deus. Pastor Marinês. Amém. Oremos ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, estamos aqui nessa noite, ó Deus, para te agradecer por mais um dia que estamos aqui diante da tua santa presença, ó Pai. Temos muitos para te pedir, mas muito mais para te agradecer, ó Pai, que a tua Shekinah possa derramar sobre a tua igreja mais uma vez nessa noite. É o que te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por essa noite, por esse momento. Glória a Deus. Maravilhoso. Motivo de alegria estar aqui convosco na noite de hoje. Amém, Jesus. Por essa festa linda que se iniciou. 26 anos de ministério, louvado o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o pastor, a doutora Adilson, por ser levantado por Deus para estar na frente desta obra. A todos os pastores, em suma o pastor Cristiano Carvalho, um amigo, que missões correm nas veias deste homem. Missões está impressa na alma dele, e é uma alegria estar aqui hoje. A missionária Maria, pastor Rogério, agora no nosso coração. Minha esposa daqui a pouquinho está vindo ali. Ela me ligou e eu falei, já estou aqui. Falei, deve mundo ele vem. Tá bom. E eu quero aqui discorrer, estou comigo hoje aqui também, o evangelista David, congrega comigo, foi meu aluno também do núcleo teológico. Obrigado, meu amigo, pela presença. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Capítulo de número 12, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Que diz assim: E naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos para maltratar alguns da igreja, e matou a Tiago, irmão de João, à espada. Vendo que isto agradava aos judeus, continuou e também mandou prender a Pedro. E isto aconteceu na festa dos pães ázimos. E havendo-o prendido, lançou-o no cárcere sob o encargo de 4 grupos de soldados cada um, para o guardarem, com o propósito de exibi-lo depois da Páscoa, diante do povo. Enquanto Pedro estava sob custódia, a igreja orava continuamente por ele, com fervor diante de Deus. E na noite anterior ao dia em que Herodes se propunha exibi-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados e preso com 2 cadeias, e a sentinela guardavam a prisão diante das portas. E eis que se apresentou ali um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu no calabouço, e ele tocou nas costas de Pedro, e despertou-o, dizendo: levanta-te depressa.
e as cadeias caíram das suas mãos. E acrescentou o anjo: cinge-te e calça as tuas sandálias. E ele o fez. E disse-lhe mais: revista-te da tua capa e segue. E Pedro, saindo, o seguia, e não compreendia que era a realidade que estava sendo feito por intermédio do anjo, mas julgava que estava tendo uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda sentinelas, chegaram à porta de ferro que o conduzia à cidade, o qual abriu automaticamente, e tendo saído por uma rua, e neste ponto o anjo se apartou-se dele. Então Pedro, voltando-se em si: agora sei que verdadeiramente Adonai enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. E considerando aquele fato, foi à casa de Maria, mãe de João, cujo sobrenome era Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas em oração. Quando ele bateu à porta do átrio da casa, uma menina chamada Rode, reconhecendo a voz de Pedro pelo regozijo, não abriu a porta do átrio, mas correndo, adentrou-se à casa e anunciou que Pedro estava em frente à porta. E eles lhes disseram: está fora de si. Mas ela afirmava que era assim. Então eles diziam: é o seu anjo. Entretanto, Pedro prosseguiu batendo, e quando a porta abriu, viram e ficaram assombrados. Amém? Amém. Podemos sentar em nome do Senhor Jesus. Um tema de missões vem na mente de qualquer estudante o livro de Atos dos Apóstolos. Mas o tema sugerido sobre Neemias, sobre a edificação daquele muro, é um tema muito sugestivo e atual, que precisa nos nossos dias com muita urgência. Eu falei para o pastor Cristiano que eu não ia pregar hoje aqui no templo, mas quando se fala-se de muro se fala de proteção. Quando se fala-se de casa onde Neemias ficou, o período que ele ficou ali até os muros ficarem prontos, fala-se de família. E quando se fala do templo, fala-se de adoração. Então nós precisamos desses três pilares: proteção, família e a adoração. Mas eu falando com Deus, Deus colocou no meu coração Atos capítulo de número 12. Bem verdade é que Atos começa mencionando a ressurreição de Jesus, e Jesus ficando 40 dias na terra com os seus discípulos. Ora, Jesus ele fez uma obra que os evangelhos ocultam. O que os evangelhos ocultam, os salmos revelam, principalmente os salmos 18, porque quando Cristo ele está para ser crucificado, está sendo pregado no madeiro. Até então estava como no mundo espiritual um homem comum, sendo pregado no madeiro. Só que no local da crucificação havia um buraco no chão. E a Bíblia diz que a localização da crucificação foi no Monte Caveira. O Salmo 68, versículo 21, é um salmo profético, que diz assim: Deus ferirá o crânio cabeludo da caveira que persiste em suas maldades. Ora, quando a cruz é levantada e é colocada no chão, cumpre-se os Salmos de 68, versículo 21. Quando a cruz ela entra naquele buraco, perceba-se que há um impacto, porque até então, quando Jesus estava sendo crucificado ainda no chão, sendo pregado, o diabo feriu de fato o calcanhar da semente da mulher. Ora, nenhum cientista não faz um antídoto contra o veneno sem pegar a serpente. Necessário foi que Jesus passasse por tudo aquilo. É mais ou menos assim: tu
poderia fazer com o corpo, ele fez. Só que agora ele precisava entrar numa outra dimensão que o corpo dele não poderia entrar. E como já estava profetizado na Bíblia, ele tinha que passar pela cruz. Só que quando a cruz desce naquele buraco, aquela cruz, pastor Cristiano, é uma espada de Deus de cabeça para baixo, que Deus finca naquele buraco, na cabeça da cadeia cabeluda. Jesus, ele fica ali naquela cruz. Interessante que havia dois malfeitores. Um reconhece os próprios erros e o outro zomba. Aquele que reconhece os próprios erros fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus morrendo, dando vida e esperança para aquele que estava sendo crucificado, ele diz: a ti te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Jesus, ele rende o espírito para Deus. A alma de Jesus agora ela sai do corpo. Salmos 18, versículo 10 diz que Jesus, ele saiu cambaleante, ele clama a Deus. E Deus monta nas asas de um querubim e voa sobre as asas do vento. Pega a alma de Jesus nos braços e leva a um alto monte. Cura as feridas dos pés. Por isso que ele está com os pés de bronze. E ele diz: agora vá, meu filho, persiga os seus inimigos. Interessante é que o Salmos 18 diz que os bois de Bazã, figuras de demônios, que saíram para pegar Cristo em alma, porque ele estava fraco. Aí Deus fortalece ele. Aí o que ele faz? Havia uma pendência no Éden, e essa pendência, quando o homem errou, Deus expulsa do jardim, coloca querubim como espada que protegia toda aquela árvore da vida. Por quê, pastor? Porque se o homem em pecado volta e come da árvore da vida, viveria eternamente em pecado. Aqui eu vejo a misericórdia de Deus sendo manifestada, e Deus fez a promessa de um Salvador. Agora o Éden é tirado da terra, e Cristo agora, ele precisa voltar. E Hebreus capítulo 5, versículo 7 diz que Jesus, o que ele temia não era a cruz, não foi as 39 chibatadas, não foi a crucificação, não foi os mais de 2 litros de sangue que ele perdeu na fortaleza de Antônia, não, porque para isso ele veio. O que ele temia era a espada dos querubins do Éden. E quando Jesus em alma volta lá, a Bíblia diz, aleluia, em Lucas capítulo 2, versículo 35, quando Cristo em criança é apresentado no templo, aleluia, Simeão apresenta Cristo e diz assim: uma espada transpassará a sua alma. O Salmos 22, versículo 20 diz assim: livra minha alma da espada e do poder do cão. Cristo em alma agora ele volta no Éden. E o que acontece, pastor? A alma, aleluia, a espada dos querubins entra na alma de Cristo, e no Apocalipse ela sai da boca, porque é da boca dele que ele vai destruir o anticristo. Aleluia, Jesus entrou lá em cima no tabernáculo celeste e deixou o sangue dele como depósito em juízo na tampa do propiciatório, a primeira entrada dele lá em cima. É por isso que o Salmos 24, versículo 7 diz, aleluia, a primeira entrada dele. Aí neste interim, José de Arimateia usa toda a influência política que ele tinha, intercede diante de Pilatos sobre o corpo de Jesus e tira ele da cruz, passa por todo o processo, e o corpo de Cristo vai para a sepultura. Cristo em alma agora está fazendo uma obra, e aonde ele vai buscar o cativeiro, ou seja, o seio de Abraão. E quando ele vai buscar o seio de Abraão, aqui vai uma palhinha e não é heresia. Fica tranquilo que eu fiz a lição de casa. Quando Lázaro morre, fica 4 dias morto. Jesus estava não tão distante da localização que
Lázaro estava, mas ele esperou 4 dias. No 4º dia Jesus chegou e disse: aonde o colocaram? E quando chegaram onde colocaram Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou. Só que ele pega e ele ora a Deus e ele diz: Lázaro, sai para fora. Agora imagine comigo Lázaro no sonho de Abraão, dizendo que ele havia sido amigo do Cristo, que o Cristo estava na terra. Por isso que Jesus deixou os 4 dias de Lázaro morto, para dar um aviso para o sonho de Abraão, que a qualquer momento ele entraria ali para levar-nos o cativo, o cativeiro. E quando Jesus ele vai para aquele lugar, aleluia, no 3º dia, o corpo dele está na sepultura, a alma dele volta para o corpo. Só que agora nós temos 2 grupos, um grupo que é o cativo, o cativeiro em alma, e interessante é que a Bíblia diz que a sepultura se abre para aquele povo. Foi a ressurreição. Então agora, dentro dessa equação, nós temos 2 grupos de pessoas: aqueles que estão em alma e aqueles que ressuscitaram. E Cristo agora fica 40 dias na terra. Por que 40 dias na terra? Para compensar o período de 40 dias que ele ficou sendo tentado no deserto por Satanás. E Satanás disse assim: você está com fome? Ora, 40 dias jejuando, 40 dias, aleluia, orando. E o deserto da Judeia que Jesus estava tinha pedras em formatos de pão. Ei, você já percebeu que o inimigo sempre vai nos tentar diante dos nossos olhos, na nossa dificuldade, talvez na nossa precisão ou na nossa necessidade. Só que Cristo não transformou as pedras em pães para obedecer o diabo, mas nas bodas de Caná ele transformou a água em vinho, para que a alegria não acabasse dentro de um casamento, família. Esse era o Cristo. 40 dias na terra, ele vai para o caminho de Emaús, tem 2 discípulos e ele está no meio. Agora imagine comigo, os carros de Deus são milhares de milhares. Jesus estava com 2 grupos, um ressuscitado e o outro em alma. E no caminho de Emaús, Jesus falando com os 2 discípulos, pastor Cristiano, sobre o que tinha que acontecer. E cada profeta que estava sobre os carros de Deus no mundo espiritual, ouvindo Cristo falar, o que cada um contribuiu com o ministério de Jesus. Porque Romanos capítulo 5, versículo 14 diz: a morte reinou desde Adão até Moisés. Todos que pecaram até Moisés, independente do pecado, é imputado no pecado de Adão. Com Moisés veio a lei, aleluia. Agora Cristo, nesses 40 dias, ele vai para o solapé de um monte, e chegando no solapé de um monte, ele dá ordenança aos seus discípulos, e ele vai subindo. Então o livro de Atos dos Apóstolos começa primeiro falando da ascensão de Jesus. Jesus está subindo, pastor Cristiano, vem uma nuvem, desce e oculta Jesus. Quem está embaixo olha para cima e só vê nuvens. Mas lendo a Bíblia, que eu sempre fui muito curioso, e cerca de 25 anos eu leio a Bíblia, encontrei um profeta, pastor Cristiano, que já estava lá no camarote
sendo arrebatado. E no capítulo 5 diz assim: 1, 2, 3, 4 e 5. Vi na mão direita daquele que está sentado sobre um trono um livro selado, escrito por dentro e por fora. Vi também um anjo forte que bradava, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? E ninguém no céu, ele não tinha chegado lá ainda, ninguém na terra, ele já tinha saído da terra, for achado digno de abrir o livro. E João, em espírito, diz: e eu chorava muito. Todavia um dos anciões voou até mim e disse: João, não chores mais. Porque eu não vou chorar. Olha quem acabou de entrar e chega aqui: o leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. A ascensão de Cristo, ele chegou lá em cima. 10 dias depois teve o Pentecostes. Nesse inteirinho do Pentecostes você vai entender algo. Cristo, antes da sua última ceia, ele disse assim para Pedro: o diabo pediu para se andar como trigo contigo, porque o trigo, havia outros cereais na época, mas justamente o trigo, porque da Páscoa até, aleluia, da crucificação de Cristo até a Páscoa, dava início à colheita. É mais ou menos assim: o diabo quis se andar com Cristo antes do seu amadurecimento espiritual. Jesus não permitiu, rogou por ele. Eu queria ver o diabo se andar com Pedro em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando houve-se um som de um vento e um barulho estrondoso. E da onde veio esse barulho? E eu sou muito curioso. Achei esse barulho em Ezequiel capítulo 1, versículo 4. O barulho de Atos capítulo 2 veio de Ezequiel capítulo 1, versículo 4. O barulho das asas dos querubins. E da onde veio, pastor, o Espírito Santo? Do meio das rodas dos querubins. Ele desceu em Atos capítulo 2 e encheu cerca de 120 crentes. Aí fala da descensão. O Espírito Santo desceu, descensão. Aleluia. O Pentecostes não ia ser mais uma festa judaica comemorada pelo povo judeu, não, mas seria o nascimento de uma santa e poderosa e gloriosa igreja que nasceu no fogo e cresceu no fogo. Por isso que em Atos capítulo 2 o Espírito Santo, ele desceu. E eu fiquei observando da onde veio esse Espírito Santo, como eu citei aqui, Ezequiel capítulo 1, pastor Cristiano, do norte. E como ele veio do norte, olha essa equação teológica que eu vou ensinar aqui para vocês. Quando Cristo chegou lá em cima, ele chegou com 2 grupos de pessoas, um grupo em alma e outro grupo com corpo. E Jesus subiu com um corpo de carne e sangue, melhor, de carne e osso sem sangue. Da crucificação para cá toda a teologia muda, pastor Cristiano, porque antigamente Deus, ele era espírito e alma. Agora Deus, ele é composto de corpo, alma e espírito. E por que que hoje Deus tem corpo? Porque Apocalipse capítulo 21, a nova Jerusalém, ela desce do céu para a terra. Deus, que é espírito, habitará o corpo de Cristo e ficará perto de nós. Olha que interessante isso. Quando Jesus chegou lá em cima, o grupo em alma foi para a dimensão do será, porque eles estão com alma, não tem corpo. E o grupo que subiu com corpo está na dimensão do é. Aí eu vou explicar a dimensão do será, porque a nova Jerusalém se divide em 3 partes: o era, o é e o será. No era aconteceu a rebelião do Lúcifer, grande luceiro, que almejou uma posição que não era para ele. O limite deste querubim ungido ficava na plataforma onde estava até o trono de Deus. Este era o limite deste querubim, e a função dele é passar na congregação dos anjos e pegar as pedras afogueadas que os anjos fabricavam, porque era o combustível que movia
e ele depositava debaixo do altar. Por isso que a Bíblia diz que debaixo do altar de Deus tem um rio de fogo, mana fogo, aleluia. Olha que interessante isso que eu vou falar. Este querubim, ele entra na sala do tesouro missionário, aleluia Maria, e vê um trono oculto. Deus já sabia de tudo. Aquele trono era para um mistério oculto que estava no seio do Pai, que era Jesus. Ele estava só esperando o momento certo. E quando este querubim disse que ele exaltaria o trono dele do lado do norte, Ezequiel 1:4, olha da onde veio o Espírito Santo, pastor Cristiano, do lado do norte. Olha a posição que este querubim quis colocar no seu trono. Ele chega no limite da plataforma do trono e ele olha para cima e vê quem lá em cima. Isaías capítulo 6, os serafins que estão diante da face de Deus, adorando: Santo, 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 és o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As orlas do manto de Deus desce até onde estava Isaías. O serafim cobre o rosto para que talvez ele não visse o rosto como que de fogo, e ele pega uma turquesa, pega uma brasa tenaz e desce pelas orlas de Deus até onde estava Isaías e toca nos seus lábios e diz: a tua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi expiado. E o serafim volta lá para cima. Perceba-se que o ministério de Isaías foi um ministério diferente. Depois que foi tocado nos lábios, que Deus vinha tocar esta geração do século 21 nos lábios, para tirar todo tipo de palavra torpe, e ao abrir a boca vinha sair uma palavra de esperança, de conforto, uma palavra que vinha do céu para ajudar a vida de alguém. Por isso que ele foi lançado por terra. Ele não foi lançado na terra. Isto é um hebraísmo, é uma manifestação da cultura hebraica. Olha a posição que ele quis. A sentença saiu na eternidade e perpetua por toda a eternidade. Da onde veio o Espírito Santo foi aonde esse querubim quis exaltar o trono dele. Não teve perdão para ele lá em cima. Entendo isso com Jesus, que disse: se pecares contra o Pai que está no céu, tem perdão. Se pecares contra o Filho que está na terra, também tem perdão. Mas se pecares contra o Espírito Santo, não tem perdão neste século, nem no vindouro. Aqui entra, pastor Cristiano, que eu te falei há muitos anos atrás, a mensagem que eu ouvi o Senhor pregar. Eu era um garoto na reunião na sede ali do Butantã para obreiros. Pecado no corpo, na alma e no espírito está impressa na minha alma. Por que Saul foi rejeitado? Porque ele pecou contra o espírito, e quem peca contra o espírito não tem perdão, nem nesta vida e nem no século vindouro. Mas pastor, e Davi pecou contra a alma e contra o corpo, se arrependeu, se humilhou e houve perdão. Por isso que não teve perdão lá em cima. Ele foi banido por terra, e aí Deus ele vai para o mundo habitável. Provérbios capítulo 8, e ele projeta o homem, e o homem está na terra para ser usado por Deus, para ser cheio de Deus, porque a missão começou com Deus, continuou com Jesus e continua com a igreja que está cheia do Espírito Santo. Atos capítulo 2, a ascensão e a expansão da igreja, a terceira lição, a expansão da igreja. Perceba-se que Pedro agora ele começa a pregar totalmente diferente, ousado, cheio do Espírito Santo. Agora chegamos em Atos capítulo 12. Agora eu vou começar a pregar para você entender. Glória a Deus. Aquele que Jesus deu a chave, pastor Batista, aquele que Jesus deu a chave, agora em Atos capítulo 12 ele está preso. Eis que eu vos dou a chave do reino dos céus. Tudo quanto vocês ligarem na terra será ligado no céu. Pedro recebeu a chave, só que agora ele está preso. Por que ele está preso? Porque ele voltou para comemorar uma festa junto com alguns conhecidos, da onde Jesus tirou ele. Opa! O obreiro Pedro aqui voltou a participar de uma festa
festa da onde Jesus tirou ele. Por isso que Herodes missionário Maria mata Tiago. Olha que situação. Quando alguém vai comemorar uma festa da onde Jesus tirou. Tiago é morto ao fio da espada. E Pedro é preso. Neste interim, a igreja está fazendo contínua oração por Pedro. A igreja aqui tinha duas opções. A primeira, lamentar a morte de Tiago. E a segunda, orar por Pedro. Se Tiago já estava morto, não adianta chorar o leite derramado. O que passou, passou. A preocupação é com quem está vivo. Meu Deus, meu Deus. Se preocupe com quem está vivo. Glória! Invista em quem está vivo. O desafio do nosso ministério, como eu falei aqui, a segunda vez que eu preguei, não vem da realeza, não vem da corte, muito menos dos palácios. Os futuros obreiros do nosso ministério vêm de Gadara, vêm dos sepulcros, vêm dos becos, das favelas. O que Jesus fez por mim, por você, quer fazer lá fora. Como que ele vai fazer? Como se não há ninguém que pregue? A igreja do Senhor é missionário militante. Missão é a obra primordial da igreja. Você já percebeu que quando Jesus está nas bodas de Caná, acaba o vinho, Maria chega diante dele e falou que acabava o vinho. Eu pesquisei alguns originais, pastor Cristiano, e achei uma tradução que dizia assim, que ele falou para ela: não se intrometa em assuntos ministeriais que não te diz respeito. A nossa Bíblia diz: não é chegada a minha hora. Você acha que ele não sabe a hora de atuar? O ventre dela só foi para gerar ele, não dá o direito dela se intrometer, porque ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Aquele que foi chamado para fazer uma obra, ele sabe o que ele está fazendo. Aí, qualquer judeu faz vinho, pega uva passas, pega um pilão, 4, 5 horas socando ali, doutor Altíssimo, transforma a água em vinho. Só que Jesus transformou a água em vinho sem fazer isso. A primeira prensa do suco da uva. Jesus estava na festa, mas ele não bebeu do vinho da festa. Porque tem crente por aí sem conhecimento bíblico de que diz que beber um vinho pode. Olha que ponto que muitos estão chegando. Eu prefiro me embriagar do Espírito. Meu Deus! Nada nessa terra vai satisfazer a minha alma, a não ser chegar aquele grande dia e ver aquilo que nenhum escatólogo consegue descrever com tanta precisão. Como será o arrebatamento da igreja? Como será o glorioso futuro com Cristo? Nenhum especialista consegue descrever, irmãos. E o vinho acabou. Jesus estava no terceiro compartimento. Tinha a classe A, a classe B e a classe C. A classe A só tinha a elite. Jesus estava na classe dos convidados menos dignos. Só que ele estava de olho, porque tinha penetras na festa, bebendo e comendo, dizendo: eu quero ver até onde vai durar essa alegria desse casamento. Eu quero ver até onde vai durar a alegria desse ministério. Pessoas que estão sendo beneficiadas do nosso ministério, da nossa família, está praguejando a gente. Ele não vai conseguir. Não vai chegar. Você já percebeu que quando a gente recebe algumas pessoas em casa, a gente começa a acontecer algumas coisas que a gente, quando vai ver, nem todo mundo é para entrar na nossa casa. De fato não é. Porque muitas vezes quem entra dentro de casa, entra, vê coisas, tem inveja, tem tudo. Teve um dia eu estava trabalhando e Deus usou uma pessoa e falou para minha esposa que tinha gente que ia na minha casa, pastor Cristiano, e quando chegava na sala, via meus livros, sentia inveja. Está ali minha esposa que acabou de chegar, a pastora Ana, não me deixa mentir. E
E ela falou para mim que uma pessoa ligou para ela e falou: tem gente que vai aí ver os livros que seu marido tem inveja de livros. Imagina do que não vai ter inveja de livros. Qualquer um compra, irmão. Isso é passageiro. Nós temos que priorizar aquilo que o dinheiro não compra. Por isso que Paulo diz que ele prossegue para o alvo. No terceiro compartimento o vinho acabou e não chegou nele, porque beberam e tudo ele só observa. E aquela sexta, o número 6 representa o número do homem. Se é o número do homem, chegou no limite, já não suporta mais, já não aguenta mais. Ei, o limite do homem é o começo de Jesus. Glória a Jesus. Meu Deus, aleluia. Porque no sexto dia Deus fez o homem. A sexta talha, cada talha serve para uma vida, uma área da vida que Jesus trabalhou de forma precisa. Precisa. O ministério do homem ele depende muito também, não só do chamado de Deus, mas do apoio da companheira, no caso da família, pastor. Porque se a família não apoiar, não incentivar, o homem passa embate. Quem é que para um homem que tem Deus dentro dele, irmãos? Quem para? Quem é que para uma mulher que tem Deus dentro dela? Deus une propósito, eu creio nisso. E Jesus fez aquilo para não acabar a alegria daquele casamento, para não deixar quem frequentava aquela festa sair difamando. Porque se a festa durava 7 dias, se começou na terça, por que na terça? Nenhum judeu casa no final de semana. O judeu casa numa terça-feira. Pergunte por quê, pastor? Porque o dia 3 da criação é o único dia que Deus diz 2 vezes: é muito bom. E se a festa começou na terça-feira e durou 7 dias, termina na segunda-feira. Doutora disse: imagina daquela festa, todo mundo que bebeu e comeu na segunda-feira, levantar cedo para ir trabalhar com a cara cheia de vinho. Aí todo mundo vai embora, só sobra uma coisa do caso da festa. Pergunte o que, pastor? A bagunça para limpar e os boletos para você pagar. Eita. Então não adianta fazer nada para mostrar para ninguém. Faça algo para que Deus veja e te recompense em secreto, e ponto final. É simples assim. É na prisão que Pedro vai valorizar a oração da igreja. A oração da igreja foi para o céu. Diga, foi para o céu. E de lá trouxe resposta um anjo. Diga, um anjo. E foi na prisão onde Pedro estava. Aleluia. Olha o poder da oração, irmãos. Há o poder da oração. Vai aonde o corpo não pode ir. O poder da oração é mais poderoso do que a força da energia. O poder da oração ultrapassa muralhas. E vai procurar o seu alvo. Está orando por alguém, continua orando, não pare, que a oração está indo lá. Não morreu ainda, porque Deus está dando livramento. Então na prisão Pedro vai aprender a valorizar a oração da igreja, que orava incessantemente por ele. Olha o poder da oração dos intercessores. Continue orando, não pare. Antes de Pedro ser liberto da prisão, ele aprendeu a não fechar as portas para ninguém. Porque no capítulo 10, Deus dá uma oportunidade para Pedro ser missionário aos gentios. Pedro estava em um determinado lugar, estava de jejum. O jejum de Pedro, ele teve uma visão que ele entrou em êxtase. Um lençol desceu do céu na visão, com 4 pontas e animais imundos naquele lençol. As 4 pontas representam os 4 pontos cardeais. Aquele lençol era imundo. E os animais impuros ali falavam dos gentios.
Só que para Deus, Pedro estava numa base missionária. Deus falou: mata e come, Pedro. Não, Senhor, de maneira nenhuma. Eu nunca comi nada impuro. Por isso que Deus disse para ele não chamar de impuro aquilo que Deus purificou. Cornélio estava jejuando e orando, querendo a salvação. E olha o que Pedro está falando. Pelo menos uma avezinha daquele lençol foi salva, que foi a família que foi Cornélio. Por 3 vezes oportunidade, Pedro não quis. O lençol voltou para o céu. Atos 13, Deus diz: separai para mim a Saulo e a Barnabé para uma obra que eu tenho com Deus. Por isso que o ministério de Pedro se encerrou. Acho que a última menção é até 15 e só dá Paulo agora. Pedro não quis fazer, Jesus levantou quem queria. Elias parou, pediu a morte. Deus olhou, unge Eliseu naquele lugar. Aí vem Eliseu ousado. Elias falou: pede-me o que queres que eu vou te dar. Eu quero porção o quê? Pergunta: para quê, pastor? Imagine Eliseu com o dedo de profeta apontando na cara de Elias, dobrado. A primeira porção é para terminar o que você está deixando pela metade, e a outra porção para terminar o que Deus tem comigo. Se você não fazer, Deus vai levantar quem faça. Aí o anjo desce, desperta Pedro, dá um toque. Ele diz: você percebeu que toda vez antes de Deus libertar alguém, Ele mostra o caminho? Porque a luz brilhou naquele lugar. Opa, está na escuridão? Olha o caminho, olha a luz aí. O toque do anjo em Pedro, as correias caíram da mão. E Pedro achava que estava tendo uma visão. E o anjo diz: levanta-te depressa. Porque Deus tinha pressa na restauração. Deus tinha pressa em eliminar pendências da vida de Pedro. Deus não poderia deixar ele morrendo ali. Ele não ia morrer daquele jeito, não. Ele ia morrer crucificado de cabeça para baixo. O toque do anjo em Pedro. E o anjo ainda diz: pega a tua capa e pega as tuas sandálias. Quando o filho pródigo voltou para casa, o pai tinha para ele preparado sapatos, vestidos e um anel. Só que quando o anjo toca no Pedro, manda ele vestir as suas vestes e a sua capa, é mais ou menos assim: Pedro não poderia sair daquela prisão, porque as sandálias é símbolo do Evangelho. Pedro não poderia sair dali sem a sua identidade de profeta. O anjo de Deus não pode guiar quem não tem identidade ministerial. Meu Deus, aleluia. Desta maneira. Quem tem roupa de ministro e sapatos de profeta, sapatos do Evangelho e capa de profeta, não pode ficar preso. Quantos que têm chamados para ajudar na obra, para ser separado, a ser obreiro, só que é uma situação: está preso, voltando a antigas práticas. Aí depois vai culpar o pastor ou o líder. Não, a culpa é sua. A culpa é sua. O anjo despertou Pedro e abriu as cadeias e disse: me segue. A primeira e a segunda sentinela se abriram. Chegou na porta de ferro e se abriu automaticamente. Amém até aqui? Volta para Davi. As 2 sentinelas é o leão e o urso que ele matou. Pastor, e a porta de ferro é Golias que ele derrubou. Os gigantes existem com um objetivo, senhores: guardar e proteger aquilo que Deus tem para pôr na minha e na tua mão. Só que antes de Deus pôr na minha e na tua mão, Deus nos dá uma senha.
Qual é a senha que você recebeu? Será que a sua senha não já foi chamada? E muitos e como obreiro, a gente fica cocheando entre dois pensamentos, a gente fica filosofando, to be or not to be. Acorda, gente! Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Deus coloca pessoas certas no local certo. Davi não tinha idade para estar no exército, não. Só que a estratégia com Deus. Deus só revelou publicamente aquilo que Davi era com ele no secreto. Obreiros, volta para o secreto da oração. Volta para o secreto do jejum. Volta para o secreto da humilhação. Volta. Volta. Aleluia. Glória a Deus. Chegou na rua, o anjo apartou-se de Pedro. E Pedro foi na casa onde estava fazendo oração por ele. Só que chegando na casa, o texto diz que ele bateu na. Aquilo que é para Deus fazer, ele vai fazer. Tirar da prisão e abrir as portas que ele não poderia abrir. Só que o que é para você fazer, faça. A parte de Deus ele vai. Glória. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, como está a nossa vida diante de Deus? Tem ainda 10 minutinhos aqui. Como está a nossa vida? Como está o nosso coração? Estava dando aula esses dias e falei assim: tem muita gente que erra falando que vai fazer o jejum de Daniel. Então quer dizer que pegar essas pessoas e falar só o jejum de Daniel serve para você? E a obediência que Daniel teve? E a devoção que ele teve não serve para você? Só quer pegar o que serve, o que encaixa para você? E eu falei, quando Daniel chegou na Babilônia, esses legumes, isso, você acha que jejum é isso aqui? Jejum foi a batalha de 21 dias que ele travou lá, que ele não comeu nem bebeu. Olha o que aconteceu no espaço por causa da filha de Daniel. Trava essa batalha de jejum. Essa ninguém quer, pastor Cristiano. Eu não vou tomar café hoje, eu vou tirar chocolate, porque eu estou jejuando. Todo respeito, me perdoe, doutora disso. Tem gente que continua assim, vai para o inferno desse jeito. O inferno é real e existe. E o que tem de gente lá conhecedor da verdade que vai para lá. Versículo 8: Daniel assentou no seu coração a não se contaminar com a porção do reino e nem comer nada. O coração dele da cultura judaica fala da mente. Provérbios diz assim: filho meu, dai no teu coração. Se fala da mente, e mente é o centro, é Deus dizendo: filho meu, deixa o seu centro da sua vida. Os legumes que Daniel comeu na Babilônia, segundo a Septuaginta, a versão hebraica do Antigo Testamento, aparece um verbo do hebraico chamado seraon. Esse verbo sugere dois tipos de grão. O primeiro é ervilha, pastor Cristiano, e o segundo é feijão. A ervilha triturada, esfarelada, vira farinha. Olha o que Daniel comeu na Babilônia: feijão e farinha. Deus fiel. Farinha na Bíblia faz pão, pão é palavra. Feijão é ferro e água que me deu o Espírito Santo. Esse jejum aqui ninguém quer fazer. Pega alguém que veio do norte aí do interior. Tem alguém que veio do norte? Pega um camarada que come feijão e farinha, doutor Aldício. Vê como é que é. Aí, ó. Quem não gosta de comer um pirão aí com farinha, irmão? Oh, quem não gosta de comer um peixe com farinha? Pastor Cristiano, foi isso que ele comeu, irmão. Foi isso. E se ele come da comida da Babilônia, na mente dele é: estarei glorificando os deuses da Babilônia e desobedecendo a Deus. Por isso que ele diz: eu não vou.
Esse propósito de 10 dias que ele honrou a Deus, a medida que ele mediu Deus na terra, foi a medida que Deus mediu ele no céu e desceu para a terra. 10 vezes mais sábio do que os magos, os feiticeiros e os astrólogos. E olha que Daniel estudou na Babilônia o acadiano, o sumério, o aramaico e a magia negra. Tá? E um jovem que não tinha nem 18 anos não se corrompeu, honrou a Deus e Deus honrou. A Babilônia, ele poderia ter se corrompido. E a história diz que ele foi eunuco. A palavra eunuco não significa aqueles que se casam somente, mas aqueles que se abnegam de vários prazeres da vida para dar seguimento naquilo que acredita. Será que nós estamos se abnegando? 15 para as 9. Meu tempo aqui já finalizou. Mas foi essa palavra que Deus colocou. Vamos despertar, igreja. Vamos se levantar como uma igreja militante. Pedro tinha as chaves da mão e ele estava preso. Quanto propósito Deus tem com cada um de nós não se cumpre porque nós não se posicionamos. Deus vai levantar como um grande pregador e ninguém quer fazer um seminário, um curso de obreiro, ninguém quer estudar e quer ser pregador. Vai pregar o quê? E para finalizar a minha fala, as almas que foram para a dimensão do será estão nos aguardando. Todo crente que dorme no Senhor hoje, o Espírito vai para Deus e a alma vai para a dimensão do será, porque no dia do arrebatamento eles vão descer com Cristo e a terra vai dar os seus corpos, e é o que Paulo diz: seremos transformados. Mas aqueles que estão com Cristo na dimensão do como Enoque, Elias e os que ressuscitaram, eles estão com corpo. Então essa é a equação teológica. Eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos alegres, né? Que bênção, um estudo maravilhoso. Está já presente a pastora Ana Patrícia. Patrícia. Irmã Ana Patês, pastora Ana Patês, esposa do pastor Fabiano, e nós somos gratos a Deus pela vida dos irmãos e cooperaram conosco nesta noite também. Estão conosco os nossos irmãos da igreja Kadosh, irmão Cassiano e irmão Elion. Deus abençoe. É isso mesmo? Elias, escreveram Elion aqui, viu? Aleluia. Glória a Deus. Parece o Elion, mas pode ser Elias também. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos louvar o Senhor. Hino de número 600. Glória a Deus. Quando nós vamos louvar o Senhor com o hino número 600, nós vamos contribuir com os dízimos, com as ofertas, para a manutenção da obra do Senhor. Glória a Deus. Estamos alegres. Deus já tem feito coisas maravilhosas. Continuará fazendo obras maiores ainda. Vamos
Glória a Deus. A vida passa como um conto ligeiro. Glória a Deus. Tudo passa muito depressa. Se você parar para meditar por alguns instantes, você vai ver que parece que foi ontem que você estava no ginásio. Parece que foi ontem que você estava enamorado da sua esposa, que você ficou noivo, se casou, teve o primeiro filho. Parece que tudo aconteceu tão depressa. Eu já sou avô de 7 netos, 2 netos e 5 netas. Sou pai de 3 filhas e de 1 filho. E parece que eu comecei ontem. 7 netos. Passa tão depressa. 55 anos e alguns meses. Já estou me aproximando do 56º aniversário. E este hino diz que precisamos trabalhar enquanto é dia. Este é o momento, é o dia que o Senhor fez, e nós estamos aqui. Ontem, sábado, o pastor Bruno pregando aqui na ceia, ele disse: o futuro começa hoje. Glória a Deus, aleluia. Um dia você vai acordar para ser o último dia da sua história. A noite vai chegar, e chegar o momento do descanso eterno. Mas até lá, eia, trabalhemos para o Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Chegamos ao encerramento deste primeiro dia de EBO. Tivemos uma boa participação dos irmãos, no sábado à noite, domingo pela manhã, domingo a partir das 11 horas até as 13 horas, 14 horas, à noite no culto. E hoje nós damos seguimento, né? Pastor Fabiano nos trouxe aqui a primeira aula que nos enriqueceu tanto nesta noite. Amanhã nós teremos o pastor Marcos Alves. Ele é o vice-presidente da Assembleia de Deus Vale das Virtudes, igreja que por mais de 50 anos foi pastoreada pelo saudoso pastor Sebastião Alves, e hoje o presidente é o pastor Silas. Eles estão ali também em EBO, e amanhã ele liberou o pastor Marcos para estar conosco aqui. Então nós temos que honrar o homem de Deus, né? A obra do Senhor vai deixar o ministério ali. Ele deveria estar lá amanhã, porque é um dia de trabalho deles, mas estará conosco aqui. Então eu conto com todos, amém? E amanhã estaremos aqui às 19 horas para o segundo dia da EBO, amém? Fiquemos de pé, gratos a Deus. Convido o pastor Aguimailton. Ao terminar, irmãos, nós vamos descer, tem um cafezinho ali. A Clélia é uma bênção, né? Clélia, irmão Cícero, são bênção de Deus. Tem um café gostoso, começou a cheirar aqui, eu não resisti não. Tá bom, né? E tem um bolinho também, viu? Um bolo gostoso, glória a Deus. Tomar um café com bolo agora, depois chega em casa, não janta não, vai dormir. Perigoso comer bolo e jantar, viu? Pastor Cristiano, pois não? Muito bem, amanhã o pastor Cristiano vai entregar o crachá da nossa EBO. Também hoje não foi possível, mas amanhã os irmãos vão receber aí o crachá de participação na nossa segunda EBO da AD em Bom das Artes. Grato pela vida do nosso ilustríssimo pastor Israel Silva Santos, podendo estar conosco nos demais dias. É sempre uma honra, é nosso companheiro da nossa igreja lá no Jardim das Rosas. Deus abençoe pastor Israel Silva Santos. Pastor Gênesis, pastor da nossa igreja no Jardim São Francisco. Pastor Eliezer, pastor da nossa igreja no Jardim Vitória. E o Davi está ali também acompanhando o pastor Aguimailton, da nossa igreja no Jardim da Luz. Pastor Aguimailton, vem aqui orar e agradecer.
Beijo. A pessoa vai agradecer a Deus por este primeiro dia. Excelentíssimo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos, Pai, por estarmos aqui reunidos no teu nome e na tua presença. Que o Senhor possa, na noite desse dia, contemplar, Senhor, os corações, a vida, Senhor, de cada um dos irmãos, companheiros, pastores, que nós possamos, Pai, receber de Ti a instrução, para que possamos, ó Deus, direcionados pelo Teu Espírito, expandir, Senhor, o Teu reino na face da terra. Pai, como foi ministrado na noite desse dia, pelos becos, Senhor, pelas favelas, Pai, pelas ruas, pelos lugares mais inóspitos, que nós possamos, Pai, se fazer presente, que os nossos pés, Senhor, sejam conduzidos ali, que as nossas mãos, Senhor, como as mãos de Pedro, como as mãos de João, ao chegar no templo, na porta formosa, foi estendida ali, Senhor, e uma grande obra fora feita. Pai, que nós possamos despertar, Deus, nesses últimos minutos, Senhor, que nos resta. Não temos muito tempo, mas no tempo que o Senhor nos der de vida, Senhor, de fôlego, que nós possamos aproveitar para fazer o íntimo, Senhor, para concluir, Senhor, aquilo que está depositado em nossas mãos. Que o Senhor possa contemplar, ó Deus, a nossa força, que possa contemplar, Senhor, a vida de cada um daqueles que aqui se encontra, e que possa manifestar sobre eles, Pai, a tua bondade e a tua misericórdia permaneça sobre a vida de cada um de nós. Te pedimos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a amada igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digamos amém. Está encerrado em nome de Jesus.